Seja bem-vindo a mais um Seja Você Mesmo. Bom, hoje eu vou passar aqui rapidinho, só para contar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram no dia que eu acho que é legal compartilhar com vocês. E aí hoje eu queria falar sobre o que me aconteceu, né? A gente está no momento da quarentena que a gente volta para os cursos, para a universidade e tudo mais. E aí é, a maioria sabe que eu estou fazendo uma segunda graduação, enfim. E aí a gente tem muito trabalho para produzir. Eu também fico muito preocupado com os meus alunos, mas quanto a quanto eles estão aprendendo realmente. Porque eu não quero passar na vida deles só por passar. Eu quero fazer diferença na vida deles. Eu quero deixar alguma coisa para eles. E aí hoje eu me vi numa situação assim que me fez repensar muita coisa. Eu também estou com muitos trabalhos da universidade para executar, para produzir essa semana, inclusive a semana de prova. E aí você tem que entregar muitos trabalhos, e cada matéria tem no mínimo 3 ou 4 trabalhos para produzir, já que eles não têm uma prova, alguns seminários para você fazer, em grupo, enfim. E aí hoje eu tinha que apresentar um trabalho, se não me engano, de iniciação fotográfica. Ou iniciação à fotografia, o nome da matéria é algo muito parecido. E aí a gente tinha que montar com um grupo e tal, enfim. E aí eu montei junto com um grupo e tal, falei, vocês sabem que eu gosto de falar, e aí eu pedi para eu fazer a parte em que eu tinha que apresentar o trabalho. E os outros ficaram com a parte que tinha que fazer os slides, enfim. Bom, estava tudo organizado, tudo planejado, tudo certinho. Internet maravilhosa no dia. Hoje, sem problemas. Porém, chegou bem no exato momento da apresentação do trabalho, eu já comecei a ficar tenso porque a internet começou a cair. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, como é que faz? Eu trouxe pra mim essa responsabilidade, né? De ter que falar. E aí, como é que faz se meu grupo precisa de mim pra falar, pra reproduzir o trabalho através da oralidade, e eu não posso por conta do problema da internet, gente? Como é que faz? Então, assim, fiquei muito tenso e ali toda hora a gente entra numa plataforma, né, que a universidade ofereceu, informou que a gente utiliza, e aí toda hora eu caía, começava a ouvir, eu ia ser o segundo a apresentar, já não dava mais para ser o segundo, e aí o que que eu fiz? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, minha nota, meu conceito está de acordo com o que eu vou apresentar, e não é só isso, o grupo também estava dependendo da minha oralidade, o grupo estava dependendo do conhecimento que eles colocaram lá para que eu pudesse transformar isso para as outras pessoas, transferir isso para as outras pessoas através do que eles colocaram nos slides. Então não era só uma questão minha, né? Então a gente fica um pouco tenso, nervoso, preocupado, querendo jogar tudo pro alto. E aí eu falei, o que que eu faço? O que que eu faço? Gravei um áudio com tudo que eu ia falar, da forma como eu ia falar, tal, enfim. E mandei pro meu grupo, dizendo, olha, tô com esse problema de internet assim, assim, assado, tô na sala, todos vocês podem ver que eu tô saindo e entrando toda hora. Eu quero muito apresentar, quero muito, mas não tô conseguindo. Eu não sei nem o que fazer, peço mil desculpas a vocês, mas eu vou ficar tentando até a morte. Não, até a morte é até sacanagem, né? Mas enfim, vou ficar tentando até na medida do possível. E aí, deu um problema no sistema que eu não via mais o que eles estavam apresentando. O slide ele é compartilhado. E não via mais isso. Então, mas eu falei, eu vou apresentar mesmo sem ver os slides com as informações que eu tenho aqui, com os resumos que eu fiz, enfim. E aí eu vou pedir só para alguém ir passando os slides mesmo sem eu ver, né? Vou tentar fazer uma relação entre o que eu estou falando, o que eu lembro que estava nos slides, enfim. Não foi uma boa apresentação. Talvez tenha sido uma das minhas piores apresentações, porque com tudo isso, e falo no WhatsApp porque meu celular ainda funcionava, mas não conseguia compartilhar a internet com o celular e a internet do Wi-Fi não funcionava, aí botei o cabo no computador e não funcionava. Enfim, é, não fiz realmente uma boa apresentação, acho que eu falei muito tenso, acho que eu falei muito mais rápido do que eu estou acostumado, os meus alunos sabem que eu falo rápido, né? E eu estou tentando, na medida do possível, ir um pouco mais devagar, enfim. E acho que eu só coloquei informação e me senti muito, muito, muito mal com aquilo. Pedi desculpas pro grupo no WhatsApp, pedi desculpas pro grupo também no, na plataforma que a gente está tendo a aula. E depois que eu desliguei, fiquei muito mal, muito mal. Hoje, antes até dos vídeos, né? Porque, enfim, eu realmente estava me sentindo muito mal com tudo aquilo, sabe? Com
com essa coisa da internet, que às vezes não é sua culpa. Eu me preparei, eu fiz resumo, eu diminuí ainda mais o resumo para dar tempo da outra pessoa que também estava dividindo uma parte comigo falar e falar tranquilamente, porque a gente tem um tempo para fazer essas atividades dentro da plataforma. A gente está se reconfigurando dentro dessas plataformas, né? Porque os trabalhos eles não podem passar tanto tempo porque tem muitos grupos para apresentar. Então hoje eu me senti muito mal, assim. E isso me fez pensar uma coisa, quanto à educação também, que é, puxa vida, quanto que a gente será que está conseguindo assimilar todas essas informações que a gente está recebendo? Como que a gente está conseguindo transformar a informação em conhecimento? É, e esse ano, como vai ser para as pessoas, né? Para os alunos que estão fazendo matérias online, telepresencial, EAD, enfim. Como é que isso vai fluir, né? Eu digo para daqui para frente. E aí a gente pensa assim, caramba, o Enem vai acontecer esse ano ainda. E a gente começa a pensar, lembrar até, que a gente tem um abismo social muito grande para quando a gente fala de educação. A gente tem uma diferença muito grande em quem tem condições de pagar ainda um cursinho pré-vestibular, que pode ser agora online. A gente tem a diferença da escola particular para a escola pública. Né? O ensino é muito diferente, vou ser muito sincero. Eu sei que é diferente porque eu estudei minha escola no ensino fundamental, que hoje é 1 e 2, se não me engano, eu estudei toda em escola particular. E o ensino realmente era extremamente rigoroso. Eu agradeço demais pelas oportunidades que eu tive nesse sentido. E depois do meu ensino médio, eu fiz uma escola pública. Não era uma escola ruim, mas eu percebi o quanto o ensino, a forma era diferente. É, o conteúdo é um pouco diferente. Eu ainda estudava e trabalhava. Então eu estudava à noite, era mais difícil ainda, você também já vem cansado. E a gente sabe, vou ser bem sincero, o ensino é diferente. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quantos têm internet? E não só o ter a internet, quantos conseguem manter isso? Porque se você não está trabalhando, você vai pensar na comida, que é o primordial. E eu até tenho uma semana e meia, eu postei no Facebook uma foto que era de um menino que até então tinha uma condição de vida melhor, e ele estava no computador assistindo a aula online, enquanto o outro estava do lado de fora, olhando para o computador desse menino, né, que tinha condições, que estava no computador da casa dele, e estava copiando no caderno. Olha isso, gente! E aí a gente ainda quer fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha que gargalo a gente vai ter na educação. E aí eu te pergunto, ainda assim você acha que esses alunos vão competir em grau de igualdade, equidade nem pensar? Eu já deixo bem claro que não existe equidade nesse sentido de fazer o Enem esse ano. Não existe. Na verdade, nunca existiu, né? Porque se a gente parar para pensar, muitas das vezes quem está na universidade pública é quem teve uma condição de ensino melhor. É quem o papai e a mamãe teve condição de pagar um curso pré-vestibular, enfim, infelizmente ainda é assim. Acho que a gente já mudou bastante, mas infelizmente ainda é assim. É, Mas esse ano, por que não modificar a data? Por que não dar mais tempo para os alunos conseguirem absorver o conhecimento? Por que tem que ser tudo imediatista? Nós estamos numa pandemia. As pessoas precisavam entender o sentido disso para a vida da nossa nação. Sabe? Mas essa é a dificuldade. E aí, essa coisa de eu não ter conseguido fazer o trabalho direito, de não ter me sentido bem na apresentação por conta da internet, por conta da tecnologia que fez com que eu não conseguisse produzir o que eu acredito que eu poderia produzir, porque na verdade, como eu disse, eu estudei, eu resumi, eu pensei, estruturei tudo que eu ia falar, e chega na hora você não consegue por conta da tecnologia. Então, você imagina quem nem tem essa tecnologia. Então, assim, eu queria deixar claro para as pessoas que eu não sou a favor da gente fazer o Enem esse ano, não sou. Alguns alunos me perguntaram, eu fiquei preocupado assim, de como falar isso para eles. E digo assim, a gente já não tem um sistema de equidade na educação. E ainda por cima, com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade, o abismo social que a gente tem em relação à sociedade, em relação à educação, eu diria que, infelizmente, se a gente fizer o Enem esse ano, a gente vai ter um gargalo de educação, de ensino e de aprendizado muito grande para essas pessoas que não têm nem condições de manter uma internet que seja 60, 100, 150 reais. Não tem, eles vão pegar esse dinheiro e vão investir na alimentação, que é o que eles precisam para sobreviver.
Então acho que a gente devia pensar mais na sobrevivência dessas pessoas para se manter uma boa educação, para assim, quem sabe ano que vem, a gente fazer esse exame. Mas entendo e respeito as políticas de educação, o MEC, enfim, eles são órgãos que vão trabalhar, estudar esse sentido. Mas para mim, vou ser bem sincero que é bem difícil ver esse abismo social, essa dificuldade das pessoas entenderem isso. Mas bom, enfim. E aí eu acho que é um risco que se corre. Entendo que na vida a gente corre muitos riscos, mas eu acho que existem riscos que podem ser mais calculáveis. E aí eu queria fechar com uma frase deste livro aqui, que é da minha amiga Cris, que inclusive não terminei de ler ainda, mas estou fazendo as minhas anotações. Cris, obrigado mais uma vez, ó, as anotações aqui do livro. E aí tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó: risco e vida são tão sinônimos que às vezes o risco até deixa de existir simplesmente porque faz parte do viver. E é o que é. Basta estar vivo para passear ao lado do risco. Então é complicadíssimo, né? A gente entender que o risco está a todo momento. A gente no vídeo anterior eu falei sobre o arriscar-se. Né? Então, eu acho que a vida está aí para isso mesmo. A gente tem que se arriscar. É só o que eu disse. Acredito que a gente tem que calcular um pouco, na medida do possível que a gente puder, em relação aos riscos, né? Ter eles mais próximos para entender como é que eu vou agir de determinada forma, para que eu não saia tão mal, ou o que eu vou aprender com isso, enfim. Mas risco e vida andam lado a lado. A gente só precisa entender que eles fazem parte, eles se unem quando a gente entende que o risco faz parte do nosso dia a dia, tá? E a gente precisa arriscar, tendo visto que a vida é um risco todos os dias, tá bom? Então, bom, queria falar só isso com vocês, dividir o meu dia que foi bem conturbado, difícil, mas que no final do dia tô aqui falando com vocês, porque é disso que eu gosto. Nem deixei muito a produção intervir hoje, porque eu tô, sabe, do vídeo que eu falei anteriormente, naquele dia que querendo matar eles. Então eles nem falaram quase nada, nem me boicotaram, nada. Hoje eu não deixei. Eles sabem que tem dias que até. Mas hoje eu falei pra eles que eu nem pauta eu peguei hoje, nem pauta. Falei que eu ia falar, eu quero falar com as pessoas, quero deixar claro pra elas que a gente tá vivo e que o risco é necessário, mas que a gente precisa entender como lidar com todos esses riscos, tá bom? Então, ó, beijo grande no coração de vocês, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa nessa quarentena. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilhem e vamos divulgar, vamos entregar mais amor, mais sorriso, mais riso, mais risada para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus.